A opinião do outro importa para você? No trabalho, impossível ignorar a opinião dos colegas. E quando a opinião for de um chefe? Mas será que o famoso feedback é uma mera opinião? Como dar um feedback? Será que seu chefe sabe dar um feedback? Pois é, despejar críticas é fácil, ainda mais quando um dos lados tem mais poder. Mas feedback não é crítica pela crítica. Tem, ou deveria ter, como objetivo melhorar o ambiente, a produtividade do trabalho. Vamos falar de feedback? Prazer carnal. Nós sabemos que existe uma dificuldade, em particular na cultura brasileira, com o retorno crítico, com a opinião alheia. Sérgio Buarque de Holanda, ao falar do homem cordial em 1936, no livro Raízes do Brasil, já fala da nossa personalização de tudo. Toda crítica é pessoal. Em outras culturas talvez seja mais fácil separar o profissional do pessoal. Aqui alguém que diz que eu não trabalhei como deveria, parece que está me insultando. Preciso mudar essa mentalidade, mesmo quando quem está dando feedback é um chefe e não existe igualdade de armas, igualdade de poder. A opinião de uma outra pessoa, a crítica de uma outra pessoa pode ferir meu ego, mas se está ferindo apenas meu ego, é um erro de recepção. Eu tenho que pensar que ela pode ser falsa ou verdadeira e nos dois casos ela se torna uma informação importante. Se ela for verdadeira, ela pode ajudar a melhora de quem eu sou e da minha atuação profissional. Se ela for falsa, ela vai indicar que a percepção do meu trabalho não está tão boa como deveria ser e eu vou ter que trabalhar mais, talvez, na divulgação dos resultados do meu trabalho. Em todo caso, todo feedback é valioso, sendo falso ou sendo verdadeiro. O meu narciso, o meu ego, a minha sensibilidade, ele não é uma coisa central para eu levar em conta nesta hora, mas a melhoria profissional e a melhoria da minha imagem, isso sim, é essencial. A partir de um artigo da renomada revista Forbes, ele começa com uma espécie de exercício mental. Eu sou médico, eu estou recebendo um paciente, ele tem um problema delicado. Por exemplo, ele tem um sobrepeso que se tornou algo danoso à sua saúde. Ou ele sofre de uma impotência sexual. São dados objetivos, são dados médicos. E o médico é o profissional preparado para lidar com isto. Mas eu não sei qual será a reação do meu paciente. Eu não sei o que eu estarei desestruturando dentro do paciente ao dizer, por exemplo, que ele sofre de um problema grave e delicado. Então aqui começa o exercício de pensamento. Como dar o retorno, o feedback para alguém que não quer ouvir aquilo, mesmo sendo verdadeiro? Ainda dentro do artigo da Forbes, existem dicas para eu tornar o feedback mais eficaz e talvez ferir menos a sensibilidade dos envolvidos. Primeiro, o feedback envolve timing. Qual é o melhor momento para fazer? Se não é urgente, se não é algo, como no Brasil nós diríamos, uma sangria desatada, eu posso escolher o melhor momento. Não é o momento de maior tensão na empresa, não é o momento de maior cansaço da semana, não é um momento difícil. Eu escolho o momento para que esse momento seja o mais adequado, para que eu possa me manifestar e a pessoa possa ouvir. Segundo, ao falar, a voz flui, o discurso vai, dependendo da emoção do momento, pode trair aquilo que eu quero dizer. O ideal, segundo o artigo da Forbes, é escrever. Escrevendo eu tenho maior controle da palavra. Escrevendo eu posso medir mais as palavras, que talvez seja mais difícil falando. Então é bom um roteiro escrito no timing correto. Há outra questão muito importante. Em ambientes corporativos, muita gente acha que feedback é apenas falar das críticas ou dizer o que não está certo. Feedback é um retorno. O conceito é neutro. Eu posso dar um retorno daquilo que é positivo. Aliás, eu recomendaria pessoalmente começar pelo positivo sempre. O que é que está dando certo? O que é bom? Porque afinal, se você está dando feedback e não demitindo,
Se você está fornecendo um retorno e não dispensando a pessoa, é porque existe uma expectativa de melhora e uma esperança na capacidade do colaborador. E muito importante, além de poder ser positivo, eu tenho que manifestar certa empatia por um todo maior. Por exemplo, o resultado não foi bom, mas eu entendo que o momento econômico é difícil, ou eu entendo que foi um erro maior da equipe inteira, ou eu entendo que não foi apenas a falha de uma pessoa. Neste caso, eu estou tentando uma empatia com um entorno maior, fazendo uma espécie de sociologia do pecador, ou seja, eu entendo o erro, mas insiro este erro em uma cadeia causal um pouco mais ampla do que apenas o indivíduo. Pode ser positivo e eu tenho que inserir os eventuais erros e deslizes em um todo maior. Feedback é um processo que não deve ser apenas uma ocasião, mas ser uma prática permanente para aperfeiçoamento de ações, de procedimentos e assim por diante. Ele não pode ser restrito a um dia, não pode ser restrito a apenas uma ocasião, ele tem que ser entendido como uma prática normal dentro de um ambiente corporativo. Eu tenho que escolher adequadamente momentos para tornar um hábito, um bom hábito dentro de um ambiente corporativo. E lembrando sempre, sendo algo delicado, deve ser rápido e objetivo. Não deve ser algo que vá buscar muitas outras informações além daquele objetivo, daquele momento. Deve ser absolutamente direto, ainda que seja compreensivo, empático, mas deve ser direto. E a pessoa não deve estar achando que existe enrolação ou existe uma quebra de confiança maior. Rápido e objetivo. Isto é a característica de um bom feedback. Eu vou falar de 3 tipos de feedback que podem nos ajudar a tornar essa prática mais eficaz. Algo que ajuda a tornar o feedback mais eficaz e ao mesmo tempo menos traumático é a chamada avaliação em sanduíche. Eu faço um feedback positivo. Você foi bem em tais e tais atitudes. Faça um feedback em que poderia existir uma melhora ou negativo. Aqui você poderia mudar. E encerro com feedback positivo, ou seja, encapsulado, ensanduichado entre 2 avaliações positivas, a pessoa tende a considerar que a experiência foi boa e aquilo que é negativo está ali, mas não foi dado um destaque brutal a essa questão. Outros defendem que um feedback eficaz seja 360, ou seja, que eu receba o feedback dos meus superiores, que eu receba um feedback sobre minha atuação como subordinado, mas também que eu receba dos pares, ou seja, pessoas na escala horizontal também darão o feedback, e por fim que eu receba o feedback dos subordinados. Recebendo de cima, de baixo e dos lados, eu teria uma visão mais ampla de um feedback mais dinâmico e ao mesmo tempo mais estrutural da minha atuação dentro de um ambiente corporativo. Existe um acróstico, uma espécie de sigla para a gente pensar em um bom feedback. Usa a palavra em inglês IDEA. O I de IDEA significa identificar o problema, o que não está funcionando e que foi a origem básica deste feedback. E identificar. Ao mesmo tempo, D se refere a descrever qual é o impacto que a mudança vai gerar. Ou seja, ao dizer o que deve ser mudado, eu já antecipo o que aquele novo hábito, novo procedimento e nova atitude pode gerar positivamente, já fazendo um cenário bom para o futuro e dando sentido a essa transformação. Finalmente, o E do acróstico diz respeito a encorajar essa mudança, estimular essa mudança, usar de todos os recursos para que a mudança se torne absolutamente viável. E aí eu vou agir. É o A final. E esse agir significa com ações concretas, planos, metas e estudos, como nós vamos fazer tudo isto. IDEA significam 4 atitudes que podem tornar o feedback menos traumático, mais eficaz e muito mais produtivo. Aqui eu trouxe várias dicas de vários profissionais para melhorar o feedback, mas infelizmente eu tenho que dizer que não existe uma fórmula. Cada empresa tem uma cultura, cada equipe é diferente de outra. É necessária muita sensibilidade para saber quais destes conselhos são viáveis no seu ambiente corporativo. É preciso ter muita sensibilidade humana para saber o que funciona e o que não funciona. Mas um bom feedback vai aumentar a confiança, a produtividade e até a criatividade
dentro de uma empresa. Esses retornos são essenciais para que a gente saiba onde está pisando, onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, e tudo isso pode tornar o ambiente muito melhor, mais seguro, com regras mais claras e com sentimentos mais diretos. Foi um prazer.